que acontece com todos esses produtos modernos? Valem 40 bi de dólar quando eles valiam 60, 70 anos atrás. A venda de carro elétrico ia ser a oitava maravilha do mundo. Vamos falar dos erros que as montadoras fizeram. Que o mercado de carro elétrico ia crescer, não cresceu, as montadoras, nossa, elas perderam de dinheiro. Por isso que o que aconteceu com as montadoras é o seguinte: todo mundo achou que a venda de carro elétrico ia ser a oitava maravilha do mundo, ia substituir carro a combustão, etc, etc. E eu falo isso já faz 2 anos. O pessoal está percebendo que não é bem assim. Então, vamos falar dos erros que as montadoras fizeram. As montadoras falaram, não, carro elétrico vai acontecer a curva de adoção que aconteceu para televisão a cor, ou televisão preto e branco, ou celular, ou computador, ou máquina de lavar louça, ou máquina de lavar roupa. Aí, o que acontece com todos esses produtos modernos? Máquina de lavar roupa. Você tem um montão, tipo, alguns anos, até 10% comprar, que é o que a gente chama de early adopter. Depois você tem o early majority, o cara que vai comprando, um monte de gente já compra. O early adopter é aquele que faz fila para comprar o iPhone 16 às 3 da manhã na Quinta Avenida, que quer ser o primeiro a ter. Ele sabe que ele está pagando mais caro, porque o iPhone 16 daqui a um ano está em promoção, porque lançou o 17. Ele sabe, mas não faz mal. Ele quer ter o primeiro. Ele faz questão, para ele é importante. Ainda bem que tem gente assim que compra uma novidade mais cara para quem é fabricante. É que nem carro. Você acaba de lançar um carro, você não tem desconto. Quando o carro vai envelhecendo, depois de 3, 4, 5 anos, você começa a dar bônus para continuar vendendo aquele modelo antigo enquanto você está fazendo o novo. Mesma coisa. Moda é assim. Você compra um paletó no começo do inverno por um preço, no final do inverno por outro. É a mesma coisa. Então, o pessoal achava, máquina de lavar roupa, teve essa curva nos Estados Unidos. Máquina de lavar louça, teve essa curva nos Estados Unidos. Rádio, teve essa curva nos Estados Unidos. Celular, tudo igual. Aí eles falaram, o carro vai ser a mesma coisa. Quando a gente chegar a 10%, esse carro vai de 10% para 80% em 5 anos. Eles até falaram, a gente vendia 1 milhão de carros em 1920 nos Estados Unidos e vendemos 5 milhões e meio em 29. Foi de 1 para 5,5. Lá em 29. Mas claro que carro é melhor que uma carruagem com um cavalo. Claro. Carro elétrico não. O carro elétrico, ele é diferente do carro a combustão, mas a gente não pode dizer que ele é melhor. Ele depende onde você vai usar o carro. Por exemplo, se eu faço um uso urbano do meu carro, e eu moro numa casa onde eu coloco um carregador, gente, carro elétrico é sensacional. Sensacional. Não existe produto melhor. Não vibra, não faz barulho, não polui, carrego... Quanto tempo, minha filha costuma falar, quanto tempo será para carregar teu carro? 1 minuto. Eu vou lá, boto na tomada e vou dormir. O dia seguinte está carregado. Eu levei 1 minuto para carregar. É mais rápido que no posto de gasolina. Que ainda no Brasil você pode ser assaltado enquanto você coloca gasolina no teu carro. Então, o que acontece é, nessas condições, o carro elétrico é sensacional. Eu estava falando com um diretor de banco, eu não vou falar o nome do banco, ele tinha 2 carros elétricos. Ele mudou para um prédio. Ele morava num prédio, ele mudou para um outro prédio. O outro prédio não tem carregador e a convenção de condomínio não deixa colocar carregador. Ele fala, Sérgio, todo dia, toda semana, eu e minha mulher, nós temos um problema. Onde a gente vai carregar o nosso carro? Então, eu no prédio do banco, o prédio dele é aqui perto, na Juscelino, no prédio do banco tem 8 carregadores. Mas às 7h15, as 8 vagas estão ocupadas. O banco abre às 9. Então, 2 vezes por semana, uma vez meu carro, uma vez o carro da minha mulher, eu tenho que chegar às 7h10 para pôr para carregar. E às vezes, quando eu chego às 7h10, e você sabe, banco às 7h10 não tem ninguém. Você fica na internet. Já está as 8 vagas ocupadas. Aí, durante o dia, eu desço várias vezes no elevador para ver se vagou uma vaga. E às vezes, entre o meu carro e o da minha mulher, eu tenho que vir 4 vezes às 7h15 da manhã para ver se o carro está carregando. Eu levava meus filhos na escola, não consigo mais levar. Vou vender meus 2 carros elétricos. Um deles é um Mini. Paguei meu carro 280 mil, é o que vale. Oferta 140 mil.
50%. Tenta vender um Mini elétrico, porque o Mini tem uma autonomia baixa. É um baita produto, se você tem onde carregar. Paga uns 140. O outro dele é um Volvo, 100% elétrico. Vale 420, a Volvo pagou 205 o carro dele. Meu Deus. Essa é uma história verídica de um cara que mudou de um prédio onde ele carregava o carro para um prédio onde não pode carregar o carro porque é proibido por convenção. Uhum. Então, você pega, por exemplo, Paris. Paris Intramuros, eu vendo caminhão elétrico e ônibus elétrico na Europa. Paris Intramuros, ninguém tem estacionamento. Não vende carro elétrico. Porque o pessoal estaciona na rua, o estacionamento público. Você não tem onde carregar. Então, esse é o primeiro, onde eu carrego. E o segundo é, como é que eu faço para viajar? Viajar, vamos falar do Brasil. Os Estados Unidos têm 190 mil carregadores de carro. De novo, essa estatística muda todo mês. Eu estou falando de 2 meses atrás. 190 mil. O Brasil tem 10 mil. E a França tem 150 mil. Mas a França é pequenininha perto do Brasil. 10 mil no Brasil quer dizer o seguinte. De Vitória para BH, não tem um carregador na estrada. Não tem um. Eu sei porque eu vendo o ônibus elétrico. Os ônibus chegaram em Vitória. E a gente tinha que levar um ônibus para BH. E para levar o ônibus de carreta, custa tipo 30, 40 mil, que é uma carreta exclusiva para o ônibus. Falei, vai dirigindo. Nosso ônibus tem 350 km de autonomia, tem 550 entre Vitória e BH, não tem um carregador, zero. Até agora. Isso faz 6 meses atrás, mas também não tem até agora. Aí meu pessoal de engenharia falou, não, mas não vai dar. Eu falei, vai dar. O motorista vai andando a 60 por hora que ele chega. Pô, ele não chegou. Ele fez 520 e parou, a 40 km de BH, e a gente teve que guinchar. Pagamos 2 mil de guincho e quando chegou estava com 20%, porque rodando ele carregou a bateria. Mas tivemos que guinchar o carro, o ônibus. Então é o seguinte, se você tem um carro elétrico e você mora em BH, você não vai para a praia. Tão simples assim. Estou falando do Brasil. Vamos falar da Europa. Na Europa, essa informação está na internet. 25% dos carregadores na França, hein? Não funciona. Sim, senhor. Tá na internet. Pode digitar. Digita em inglês. Percentage of chargers that doesn't work in France. 25%. Aí o que acontece? Quando você anda na estrada, é assim, vamos pegar um carro elétrico fantástico, que é uma BMW X1 ou X2, que a BMW é uma das marcas que tem carros elétricos muito bons que funcionam. Eu falo de BMW porque BMW vende no Brasil, podia falar de Tesla. Autonomia 500 km. A 80 por hora. A 130 por hora, você faz 300 km de autonomia. Nossa. E é normal, você gasta mais energia para andar mais rápido. Achou? Ainda não. É que o meu Google, como eu só faço essas coisas, Ele já aparece. ele já acha rápido essas coisas. Então, os 500 km de autonomia da X1, na realidade, eles caem para 300 km quando você anda 130, 140 com 4 pessoas no carro. Aí você para carregar. Quando você para carregar, você para com 20% para carregar. Então você rodou 240 km. Então você roda 1h30 e para carregar. Anda 1h30, para carregar. E você tem 25% de chance do carregador não funcionar. Na segunda, você tem 42, que é 0,75 vezes 0,75. Na terceira, você tem 68% de chance de um dos três não estar funcionando. Quando um dos três não está funcionando, você vai até o próximo. Mas você já não vai a 130, porque você não aguenta. Você vai a 80, porque senão você não chega. Quando você chega no próximo, como aquele lá estava quebrado, tem fila. Você espera 1h30 para carregar teu carro. Outra coisa. Carro elétrico carrega rápido de 20 a 80. De 80 a 100, ele demora o mesmo tempo que de 20 a 80. Por quê? Porque quando a bateria está cheia, 80%, ela aceita a carga mais devagar. Então, se você quer carregar rapidamente seu carro elétrico, você para em 80. Você carrega de 20 a 80.
Conclusão. Teus 300 km de autonomia é 180. Você só pode usar 60% dos 300. Porque você tem que parar para carregar com 20 e você só carrega até 80. Conclusão, você roda 1h10, para para carregar. Roda 1h10, para para carregar. Roda 1h10, para para carregar. Alemanha. Na Alemanha, o pessoal é bem verde. O share de carro elétrico em 2023 era 18%. Cortaram o subsídio. Esse ano é 13%. Ou seja, o alemão parou de comprar carro elétrico. Porque quando o governo me dá 7.500 euros para comprar um carro elétrico, eu compro. Parou de dar? Não, eu sou ecológico, mas não vamos exagerar. Peronomútil. Peronomútil. Então, estou falando da Alemanha. Aí você pega Estados Unidos. Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Cox Automotive. A Cox Automotive, ela faz o Kelley Blue Book, que é a FIP. Americano adora estatística. Então, ele tem estatística de preço de carro usado, preço de carro zero. O Kelley Blue Book tem tudo. É sensacional o Kelley Blue Book. Eles fizeram uma pesquisa de todo mundo que vendeu Tesla usado de janeiro a agosto desse ano nos Estados Unidos. Todo mundo. 51% recomprou carro a gasolina. 51% dos clientes que tinham Tesla, quando trocaram de carro, compraram carro a gasolina. 51%. Ou seja, a curva de adoção lá foi para o espaço. 28% compraram carro híbrido, plug-in. E só 31% compraram elétrico puro. Porque nos Estados Unidos não tem carregador. Governo Biden vai mudar com Trump. O governo Biden deu uma linha de crédito de 5 bilhões de dólares para colocar um monte de carregador nos Estados Unidos. O que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o governo não faz nada. Ele te dá financiamento a taxa zero. Porque ele pode fazer, mas tem que pagar o financiamento. Você sabe quantas estações de carregamento ele conseguiu fazer, dando juros zero para quem quisesse colocar uma estação de carregador nas estradas? Colocaram 8. Está na internet. Eu vi essa daí, essa aí eu vi, que foi uma das denúncias que fizeram no... 8. O próprio Elon Musk repercutiu isso. 8. Então, o que acontece? Na China, é bem mais fácil, porque na China é o governo chinês que coloca. Então foram 8 nos Estados Unidos, por quê? 8 estações de carro. Porque o empresário fala, não tem carro elétrico, eu não quero colocar carregador, que eu vou perder dinheiro. Eu vou ter que pagar o governo daqui 5 anos, com que dinheiro eu vou pagar? E não vai querer correr o risco de botar... Não vai querer o risco de... o que vem antes, o ovo, a galinha. Certo. E carro elétrico nos Estados Unidos é o seguinte, esse ano vai ver carro elétrico puro. Depois eu vou falar do plug-in. Carro elétrico puro vai vender 10 milhões esse ano. Não vai crescer. Vai vender 6 milhões na China, crescimento de 10%, só 10 na China. 1.200.000 nos Estados Unidos, crescimento um pouquinho abaixo de 10, mas 1.200.000 no mercado de 15 milhões, né? 1.700.000 na Europa, caiu 10%. Na Europa caiu. A Europa, o share de carro elétrico ano passado era 14,5%, esse ano é 13%. Até na França caiu, e na França eles continuam com um bônus ecológico. Mas mesmo assim caiu. E mais ou menos 500.000 em todo o resto do mundo somado. No Japão não vende carro elétrico, por exemplo. No Japão, carro elétrico é 1,5% de share. No Brasil é 2%. No México é 2%. No Chile é 2%. Na Polônia é 3%, renda per capita $18 mil. Na Itália, a renda per capita $33 mil é 5%. Na Espanha, a renda per capita $31 mil é 5%. A França, a renda per capita 41, 42, já é... Esse ano vai dar 17, era 18,5. Então, o que as montadoras fizeram? Elas acharam que carro elétrico ia vender, gastaram uma fortuna em fábricas, plataforma para carro elétrico e tudo, e não está vendendo. Porque o público não quer comprar. Porque tem restrições ao uso. Não estou dizendo que é ruim. Ele é bom se você anda na cidade. Se você viaja, já é bem mais complicado. Então, e se você não tem onde carregar, ou se você muda para um prédio onde não pode carregar. Pra você ter ideia, no Brasil agora, os bombeiros acabaram de fazer uma lei que foi aprovada hoje. Eles ainda têm que determinar como, mas já foi. Eles só vão determinar como. Para você colocar um carregador no subsolo,
você tem que ter uma vaga isolada com parede de corta-fogo e sprinkler no teto. Porque pode pegar fogo. Que é muito difícil. Que nenhum país do mundo pediu isso. Agora vamos falar um pouquinho da China. O que acontece na China? Mas só deixa eu fazer uma pergunta sobre essa questão do market share dos carros elétricos. Para você, olhando o futuro, o que você enxerga? Assim, vamos falar um cenário de 10 anos em relação a elétrico, combustão e híbrido. Como é que você acha que vai ficar esse jogo? Vamos separar por região. Japão. Japão é mercado de 4... O mercado mundial de carro é 90. 90 milhões de carros. Japão é 4 e pouquinho. Japão, hoje, share de carro elétrico 1,5. Híbrido plug-in 1. Híbrido 10. Qual que é a diferença do híbrido? O híbrido plug-in é aquele que tem uma tomada. Ah, tá. Que tem uma autonomia de 50 a 60 quilômetros em elétrico puro. Então, o que acontece? No Japão, não vai ter carro elétrico. 100% elétrico. Por um monte de razão. A primeira é, o Japão é um país pequenininho, o pessoal roda em média 7 mil quilômetros por ano, o Brasil é 12, Estados Unidos é 23, França é 13, para você ter uma ideia. O Brasil, em média, roda 12 mil quilômetros, o Japão roda 7. Então, o carro elétrico, quando você roda pouco, aí, assim, o que você paga mais no elétrico, não paga. Primeira razão. Segunda coisa, no Japão, ninguém tem estacionamento. Ninguém. Eu já fui um monte de vezes no Japão, adoro o Japão, prefiro a China, mas adoro o Japão. Eu costumo falar, o chinês é o latino da Ásia. O chinês é divertido, ele toca em você, ele é carinhoso, ele é meio assim, que nem brasileiro. Quando você é brasileiro, você entende super bem o chinês. O alemão é o germânico, né? O alemão da Ásia. Lá ninguém tem estacionamento. Ninguém. Tóquio, ok, ninguém tem, mas quando você vai no interior, ninguém tem. E se você não tem estacionamento, onde é que você carrega o teu carro elétrico? Segunda razão, você não consegue carregar em casa. Se você não consegue carregar em casa, você já não vai comprar carro elétrico. Porque para carregar vai ser um problema na sua vida todos os dias. Você tem outra coisa para se preocupar de onde você vai carregar seu carro. Segunda coisa, no Japão, o mercado de 4 milhões e pouquinho, 4.200, você tem 1 milhão de carro pequenininho, que ele chama de midget, que é carro bem pequenininho, para 2 ou 4 pessoas, com motor de 60 cilindradas, que já faz 25, 30 km por litro. Velocidade máxima 80 por hora. Então, o carro elétrico realmente não tem uma grande vantagem para esse tipo de carrinho. Então, acho que no Japão, daqui 10 anos, não vai vender muito carro elétrico. Talvez 3%, não vai vender muito carro elétrico. Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos é o seguinte, vamos esquecer o Trump. Vamos esquecer razões políticas. Os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Os Estados Unidos, a produção mundial de petróleo e equivalente de petróleo, gás natural, bio, etc., é 100. 100 milhões de barris por dia. Fácil de lembrar. 100. Os Estados Unidos é o maior produtor, faz 20 e consome 20. Os Estados Unidos, hoje, ele é completamente independente do ponto de vista de combustível fóssil. Ele fabrica 20, petróleo mesmo é menos, mas ele faz um monte de bio. Os Estados Unidos fazem quase 4 milhões de bio. E o Brasil hoje é o maior produtor de gás natural do mundo. Passou a Rússia. Então, eles fazem 20 milhões de barril equivalente de petróleo. 20. E eles consomem 20. Então, ele importa e exporta 10 por ano, mas é uma questão de blend. Eu quero petróleo leve, eu quero petróleo pesado, eu quero petróleo para asfalto, que é o brasileiro. Mas eles são independentes. Então, os americanos, eles são independentes no consumo de petróleo. Ou seja, estrategicamente para eles, na prática, o que acontece no Oriente Médio não é muito mais problema para eles. Eles têm o Canadá pertinho, que faz 5 milhões, e o México pertinho, que faz 2. Então, é lá que eles trocam. Eles trocam tudo entre eles, basicamente. Então, os americanos não têm problema de petróleo. Segunda coisa dos Estados Unidos. O americano roda, em média, 24 mil quilômetros por ano. 23, 24, 25. É o povo que mais roda na história, em todos os países do mundo. Porque os Estados Unidos tem o que eles chamam de driving season. Estados Unidos, você mora em Boston, você pega teu carro, você vai para a Flórida, você vai de carro. Uhum.
Você mora em Boston, você vai para as Rochosas, você vai de carro. E quando você anda, por exemplo, em Parque Natural Americano, e eu já andei, olha as placas dos carros. Gente, você está no Colorado, tem placa do Texas, tem placa da Flórida, tem placa do Massachusetts. Vai para Salvador e vê se você acha uma placa de São Paulo. O cara de São Paulo, ele não vai de carro para Salvador porque a estrada é ruim, é perigosa. Já fui de Brasília para Salvador de carro 2 vezes e não recomendo. Não, você vai de avião. É E melhor. eu já cruzei os Estados Unidos inteiro no motorhome com outros 7 brasileiros Todo da mundo faz Flórida isso. até Seattle. E conseguimos parar em vários lugares, parques naturais. Todo mundo faz isso. Todo Então, mundo o faz, americano roda muito. Segundo, americano compra muita picape. É o maior mercado. O americano compra 2,5 milhões de picape por ano. A picape, aerodinamicamente, é um tijolo. Aquilo, assim, é um crime aerodinâmico. Mas é o que os caras compram. Tem coeficiente de arrasto de 0,45, 0,50. O consumo é monstruoso. Então, quer dizer o seguinte, picape elétrica é um bicho que nunca vai existir. Aí a Tesla fala, não, a Tesla está vendendo a picape elétrica dela. O primeiro mês vendeu 5 mil. Aí, claro, você tem aqueles amantes de Tesla que lançam, não, vendeu mais que todas as picapes. Mês Você tá passado, falando do Cybertruck, né? mês passado vendeu 2.500. Porra nenhuma. Pra você ter ideia, num país que vende 200 mil picape por mês, você vender 1% de Cybertruck, pelo amor de Deus. Todas as picapes elétricas dos Estados Unidos juntas, deu 2,5% do mercado total de picape. Cybertruck deu 1%, a Ford, que é genial, baita carro, deu 0,8%, e mais alguns 0,2%, 0,3%, deu 2 e pouco por cento. Então, como eles gastam muita energia, a única maneira de você ter uma picape é você colocar uma bateria gigantesca. Você coloca uma bateria gigantesca, teu carro custa mais de 100 mil dólares. E se não, você tem 250 km de autonomia. 100 mil dólares, mas mesmo nos Estados Unidos, o mercado já estreita. Aí, lançaram uma nova... A Ram acabou de lançar uma nova picape elétrica, que é uma que eles chamam de EV Pickup, que é Extended Range ER Electric Vehicle. Você tem vários tipos de carro elétrico. Você tem o BEV, Battery Electric Vehicle, que é o veículo elétrico com a bateria, 100% bateria. Depois você tem o FEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que é o FEV, vou chegar lá. Depois você tem o HEV, que é o híbrido leve, que a Toyota faz, que na minha opinião é o futuro, que é o que a Anfávia está fazendo aqui no Brasil. E depois você tem o carro a gasolina. E agora surgiu um novo, é o EREV, Extended Range Electric Vehicle, que é o seguinte, você coloca um motor a gasolina que alimenta a bateria. Então a Ram acabou de lançar um carro desse, está lançando agora. Então ele funciona assim, tem uma bateria pequena, tipo 50, 60 kW, que numa picape dá para você rodar 100 km. No dia a dia você anda com ela, quando você pega estrada e você vai embora a 80 milhas por hora numa picape, o motor é um V6 turbo que alimenta a bateria para você poder andar. Quando acaba a bateria, o carro faz 20 miles per gallon. 6 km por litro. Aí os caras que testam falam, mas que adianta? Eu estou fazendo 6 km por litro, eu tenho um carro pesado, caro, complicado. Eu prefiro comprar um carro com motor V8 e acabou. Então, picape elétrica é assim, não dá para você ter uma picape e ter eletricidade junto. Porque pela construção da picape, você tem que ter 60 mil dólares de bateria. Então, nós não vamos ter picape elétrica em volume nos Estados Unidos. Segunda coisa, Estados Unidos é um país continental. A estrutura de carregamento que você tem que ter para o cara poder viajar é gigantesca. Terceira coisa, americano roda relativamente rápido, 60, 70 milhas. Nas estradas, 70 milhas é mais ou menos normal. Carregado, com pessoas, 4 pessoas é normal, às vezes 5. Um carro com 500 km de autonomia, nessas condições, faz 300. E é o que eu falei. Tem que parar para carregar com 20%, 240. 240 dá
cento e poucas, 150 milhas. Isso quer dizer o seguinte, cada 2 horas para carregar, se você for até 100. Aí você pega o panfleto da BMW, hein? Pega o panfleto da BMW. Nosso carro carrega em meia hora de 20 a 80. Porque de 20 a 100 é 1 hora. Você leva o mesmo tempo de 20 a 100 e de 20 a 80. De 80 a 100 Isso. e de 20 a 80. E aí pequenininho, BMW. Está escrito assim, o tempo pode aumentar quando a bateria foi exigida antes. Quer dizer o seguinte, quando a bateria está quente. Então, você pega a estrada a 140 por hora, você está chupando energia. A Sim. bateria esquenta. Não muito, mas esquenta, vai a 50 graus. Na hora que você bota para carregar, leva 1 hora em vez de meia hora. Aí você pega o manual, você liga para funcionar. Ah, não, mas é que você estava andando. Ah, mas quando a bateria está quente, demora mais para carregar. É assim mesmo. Conclusão, de 20 a 80, você leva 1 hora. Se você quer ir de 80 a 100, você leva 2. Então você carrega 1 hora. Mas aí você só tem 60% de autonomia. É o que eu estava falando. Os 300, 60% é 180. 120 milhas. Basicamente, você anda 1 hora e pouco, para carregar. Anda 1 hora e pouco, para carregar. Anda 1 hora e pouco, para carregar. Esse é a viagem com carro elétrico. Então, num país continental, onde o pessoal roda muito, vai ser muito duro. Vamos falar de venda de carro elétrico esse ano nos Estados Unidos. Esse ano vai vender 1.200.000 carros nos Estados Unidos. 8,5% do mercado, quase 9%. Primeiro, parou de crescer. O crescimento era assim, fez isso. Ou seja, não tem aquela curva lá, parou. Segundo, onde vende carro elétrico nos Estados Unidos? Quando você olha o mapa da eleição do Trump e a mapa de venda de carro elétrico, dá uma olhada, é exatamente o mesmo. Isso quer dizer o seguinte, o democrata compra carro elétrico, o republicano compra carro a gasolina. Na costa. Não, nas costas em cima, né? Sim. Porque quem votou no assim. Então, não. New England, eles compram carro elétrico. Tudo pequenininho. Você anda 300 quilômetros, você atravessou Massachusetts. Você anda mais 300, você já está em Nova York. Lá é tudo pequenininho. Lá que é o berço dos Estados Unidos. Lá, share de carro elétrico, 5%, na Nova Inglaterra. Flórida, 6%. E eles votaram Trump. Califórnia, 25% dos carros vendidos na Califórnia são elétricos. 25%. Ali é o berço dos democratas. Ele é o berço do democrata. O que acontece na Califórnia, Oregon e Washington State? Aqueles 3 estados. Na Califórnia, quando você compra um Tesla, você tem $7.500 do governo federal. 6.000 do governo estadual. Califórnia te dá 6.000. E 3.500, dependendo da tua renda, do teu county. Conclusão. Um Tesla de $46.000, você paga 31, 32. Nossa. Bom, é Deus. quase um preço de um Corolla. Todo mundo compra. Claro. Então, do 1.200.000 carros vendidos elétricos nos Estados Unidos esse ano, você tem 500.000 na Califórnia, 200.000 entre Texas e Flórida, 100.000 na Nova Inglaterra. No resto, share de carro elétrico nos Estados Unidos, 3%. 3%. Ninguém compra carro elétrico. 3%. Ou seja, minha opinião, carro elétrico nos Estados Unidos não vai funcionar, porque não é uma solução adaptada a um país continental. Estados Unidos. Brasil. Brasil, México, Chile, Polônia, Eslovênia, países de renda média de $10.000. O Brasil exporta petróleo. A gente produz entre petróleo e barril, a gente faz 600.000. Você vê produção de óleo no Brasil, 2.700.000. Mas a gente faz 600.000 de álcool e 200.000 de outros biodiesel, biocombustível, outros. Então a gente faz quase 4. O Brasil. A gente exporta 1 milhão de barril por dia. A gente exporta 1 milhão de barril por dia. O Brasil é exportador líquido de petróleo. É uma receita gigantesca para a gente. O Brasil não tem dinheiro para pagar cesta básica. Não tem. O Brasil vai ajudar pessoa de renda alta a comprar carro de R$200.000 elétrico? Não vai. Ou seja, não vai ter ajuda para carro elétrico no Brasil e é normal que não tenha. O Brasil é um país continental, exporta petróleo e não tem dinheiro para nada no Brasil.
e vai investir numa estrutura para carregar carro elétrico? Esse é problema de país desenvolvido que a gente ainda não é, né? Não! Então, carro elétrico no Brasil é 2% do mercado e não vai crescer. Tem uma outra coisa, mas é específico do Brasil, é que a alíquota de importação de carro elétrico era 0. Foi para 10, agora é 18, vai para 25 em junho do ano que vem e vai para 35 daqui 2 anos. Daqui 1 ano e meio. Daqui 1 ano e meio, a alíquota de carro elétrico é 35%. Então, 2 soluções. 3. 1, se aumenta o preço. A venda vai cair. Hoje é 2%. O share de carro elétrico no mercado brasileiro chegou a bater 3 durante 2 meses. Agora é 2. Esse passado foi 2,1. Esse mês está 2, por enquanto, nos 9 primeiros dias. Primeiro, eu aumento o preço. Duro, porque aí o mercado cai para 1%. 2, eu aguento o aumento da alíquota. Quer dizer o seguinte, o exportador vai perder dinheiro, basicamente hoje o chinês, e o distribuidor também. Difícil. 35% é duro de aguentar. Terceiro, eu faço carro elétrico no Brasil. Qual é o problema de fazer carro elétrico no Brasil? Uma fábrica que fabrica bateria, ela só é viável se ela fabrica 2 gigawatts de bateria por ano. Abaixo disso, ela não é viável. Isso é 100 mil carros elétricos por ano. O mercado de carro elétrico no Brasil é 50 mil, todas as marcas somadas. Não vai ter fábrica de bateria. Olha, o chinês pode falar o que ele quiser, que vai fazer fábrica de bateria no Brasil. Não é viável fábrica de bateria no Brasil. E bateria viaja mal. Porque como bateria é inflamável sob certas condições, você tem que tomar uma série de providências que encarecem o frete. Então, é o seguinte, o Brasil, carro elétrico puro no Brasil, na minha opinião, é 2% para baixo. Daqui 10 anos. Não vai aumentar. Na Europa, parou de crescer. Parou de crescer. Completamente. Completamente. Então, na minha opinião, não vai passar de 20%. Vamos falar de um país europeu de renda média, Polônia. Renda média na Polônia, 18 mil dólares. Renda média da Polônia, PPP, 45. A França, PPP, 55. Ou seja, o polonês tem uma renda média em dólar baixa, mas em Power Purchasing Parity, o polonês é bem... A gente tem 18 de PPP. O cara tem 55 na Polônia. 45. Para que a renda per capita, o PPP é como você vive no país. É preço da comida, aluguel, restaurante, etc. Onde é que a renda per capita em dólar conta? Em todos os bens que são tradables. Arma é tradable, avião, etc. Carro, televisão, porque carro, independente do teu PPP, o carro tem um preço em dólar. Você pode ir na Nigéria, a renda per capita 6 mil dólares. Você pode ir na Polônia, a renda per capita 18 mil dólares. Você pode ir na França, ou no Brasil, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, o carro tem um valor em dólar. Conclusão, o polonês, o mercado de carro na Polônia é baixo, porque em renda per capita eles têm 18. A estatística é assim. O mercado polonês tem 40 milhões de poloneses. O mercado é 500 mil carros. Tem 60 milhões de franceses. O mercado é 2 milhões. Porque a renda per capita da França é 40 e a renda per capita da Polônia é 18. 41 na França. Conclusão, o cara tem dinheiro para comprar carro. Na Polônia, o PPP deles é 45, que é bom pra cacete. A gente é 18. O México é 20. Estados Unidos é 80, hein? A renda per capita americana é 80. E o polonês não tem dinheiro para comprar carro. Então o mercado lá é 500 mil. Devia ser 1 milhão pelo PPP. Mas carro não é PPP. Carro é dólar. Polônia, 3%. E eu estudo bem o mercado polonês porque eu estou vendendo ônibus elétrico na Polônia. O polonês é o seguinte. O polonês, por 13 mil euros, ele compra um Sandeirinho, gasolina, automático, bonitinho, 13 mil euros. O carro elétrico, com a ajuda do governo, que você consegue comprar, o pequenininho, custa 17, 18 mil euros. O polonês já é dinheiro, hein? Já é dinheiro.
O problema é que esse carro elétrico tem 200 km de autonomia. 200. Porque para ter um carro barato, você diminui o tamanho da bateria. Uhum. Na estrada, andando a 130, os 200 caem para 150. Você para carregar com 80, você anda menos de uma hora, para para carregar. Menos de uma hora, anda para carregar. Menos de uma hora. Não tem problema de comprar carro elétrico. Então, como é que eu faço? Eu não consigo nem ver minha mãe, que mora a 300 km daqui, tem que parar 2 vezes para carregar. Ou seja, carro elétrico é coisa de país rico. Na Europa, eu duvido que suba acima de 20, mas duvido. Sabe qual é o país que tem share alto de carro elétrico? Holanda, 35%. Mas a Holanda tem renda per capita de $60 mil. Na Holanda, o primeiro-ministro vai trabalhar de bicicleta. Imagina aqui no Brasil o presidente ir de bicicleta trabalhar. É um país plano e pequenininho. Quantos países tem assim no mundo? Então, assim, a realidade da Holanda não tem nada a ver com a nossa, não tem nada. E o país é desse tamanho, né? A Holanda é pequenininha. Uhum. Holanda, sei lá, deve ter 300 quilômetros de ponta a ponta. Então, se o carro tem 300 de autonomia, tá jóia, você atravessa o país. Mas não é o nosso problema. Bom, então, estou falando da Europa. Agora, vamos no planeta China. Ah, lá é outra história. Lá é outra história. Porque o que acontece é o seguinte, um monte de coisa acontece na China. Só para você saber, 41.850 km², a dimensão da Holanda. Fiz questão de pesquisar porque ele sabe todos os dados de cabeça de tudo e o único que ele falou, eu não sei, é o tamanho da Holanda. Então esse aqui já peguei. Dá 40 mil, a França é 600 mil. É. Ou seja, a Holanda é 15 vezes menor que a França.